Olá, mais uma apresentação do programa Ontem e Hoje. Esse programa ele tem a finalidade e também a alegria de trazer pessoas que fizeram, de alguma forma, prestando serviço no comércio, na medicina, na escola, enfim, marcou presença dentro de São João da Boa Vista. E hoje, nada mais, nada menos, não sei se é assim o certo de falar, mas a pessoa que eu trago hoje é uma pessoa muito importante e deixou o seu nome na história de São João da Boa Vista. E ainda, graças a Deus, está ativo e faz muita coisa por São João ainda. Nós temos o prazer de receber Dr. Joaquim de Campos Simeão. Doutor, fique à vontade para cumprimentar o pessoal, depois eu faço a apresentação do senhor. Zé Geraldo, primeiro como amigo, como profissional, aí quero te agradecer pela oportunidade, agradecer a TV Serra Azul, agradecer ao público que vai nos assistir e com certeza nós vamos deixar aqui alguma mensagem positiva, alguma mensagem de busca da felicidade, que na verdade é a vaidade nossa, nosso raciocínio, o nosso cérebro, nossa mente, e que procura sempre estar melhorando a si e a sociedade, que é a nossa função. Quero te agradecer e estamos aí para responder suas perguntas. Então vamos lá, Dr. Joaquim de Campos Simeão é nascido em São João da Boa Vista, nasceu na rua 14 de julho, na parte alta aqui da cidade, no dia 27 de junho de 1950. É filho do senhor Abelardo Simeão, que eu tive o prazer de conhecer, e da dona Maria de Campos Simeão, casado com a Ládia Simeão, e tem os filhos Adriana e Áudria. É médico neurocirurgião, como sabe, e ex-prefeito de São João de 1993 a 1996. Doutor, o programa ele fala da infância, da adolescência e depois na parte adulta. Mas vamos voltar lá, subir no pé da jabuticaba, tempinho gostoso da escola, né? Vamos mexer no baú da vida, né? E a infância, como é que foi a infância do Dr. Joaquim Simeão? Foi fácil? A infância teve algumas dificuldades, porque família humilde, família trabalhador da enxada, colonos de fazenda, né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito alegre, porque a gente teve um contato, principalmente com a natureza, muito grande. Hoje que eu sinto que a meninada tem falta é exatamente o contato com a natureza. Você leva um menino na roça, ele vê um cavalo, uma vaca, ele acha que é um elefante. Quer dizer, nós no jornalismo, nós tínhamos contato direto com os animais, conhecemos as plantas, conhecemos as flores, conhecemos os insetos, então nós tínhamos um contato direto. Então a minha infância, é isso que você falou, nós subíamos em árvore desde menino e passamos uma infância até muito gostosa. E aí, contato direto com a natureza. Foi importante para nós. Você nasceu na 14 de julho e com 8 meses você foi para a fazenda? 8 meses de idade, meu pai mudou-se para a Fazenda São Paulo, ser colônio lá da família Cabral, e que para nós foi muito bom, porque quando a família Cabral começou a vender a fazenda, os empregados que tinham mais confiança e gostavam mais, eles dividiam os pedaços e vendiam os pedaços. E venderam para meu pai lá 5 alqueires de terra na Fazenda São Paulo. Foi onde meu pai conseguiu criar eu e mais 4 filhos e também aprendemos a trabalhar com ele, porque com 7 anos de idade eu fui para a roça. A minha mãe falava para ele, o menino muito pequeno. Ele falava, não, é pequeno, mas um pé de feijão, um pé de café, aquele carpir, eu não preciso carpir. E assim nós aprendemos a trabalhar, que eu acho que é importante, nós tínhamos limites para tudo. Tínhamos brincadeiras, tinha o tempo de lazer, naquele tempo era a lamparina de querosene que nós usávamos, mas a gente era muito feliz. A gente dormia às 7 horas da noite, acordava às 5 horas da manhã. Tem um episódio quando eu tinha 10 anos de idade, que eu ia buscar leite a 3 quilômetros. Eu ia com um cachorrinho, que era o Rubi, que era meu amigo, e nós encontramos uma onça sentada olhando para a lua. E o cachorro chegou perto dela, o cachorro voltou e eu continuei com uma varinha de madeira que eu bati no pé de café e ela estava sentada, ela levantou, saiu, entrou no meio do café. Eu nem sabia que era onça, mas depois eu fui saber, porque no segundo, terceiro dia começou a pegar bezerro lá na fazenda
pessoa sabia, era uma onça sussuarana. Felizmente, aquele dia ela não estava com fome, porque se estivesse com fome ela teria me devorado ou devorado pelo menos um cachorro. E que episódio igual esse aconteceu aqui na Serra da Paulista na mesma época. 2 meninos que estavam buscando leite lá no alto da Serra da Paulista encontraram com a onça pegou um dos meninos. E um menino desse correu na fazenda, foi lá, quando voltaram só tinha os pedaços da roupa e os pedaços do menino na mata. Estraçalhou o menino. Então acontecia isso naquela época. Eu, felizmente, essa onça não estava com fome e me deixou passar. Você não foi amigo da onça. A onça que foi sua amiga. E isso daí, meu pai tinha errado, porque tinha um relógio que era uma patente na parede, e ele olhou a hora, a lua cheia, achou que era 5 horas da manhã, que era a hora da gente levantar para ir buscar o leite, para chamar. E na verdade ia ser uma meia-noite. Uma meia-noite, porque os retireiros da fazenda levantavam às 2h30. Quando eu cheguei lá no retiro, fiquei umas 2 horas esperando o retiro levantar para me encher os litros de leite e voltar para casa. E quando eu voltei, a lua estava desaparecendo, estava escurecendo de novo. Então eu cheguei em casa, devia ser umas 3h30, 4 horas da manhã, escurecendo de novo. Tive que voltar para a cama, dormir um pouco para levantar. Nossas passagens da vida da infância. A vida tem essas passagens. Eu estava pensando aqui, e nós estávamos conversando, você que morou na zona rural, e naquele tempo a gente fala, mas o cara mora na roça, ele não tem muito divertimento. E você contava para mim aqui em off, né, que um período da tua vida você trabalhava, mas à noite às vezes ia caçar e pescar. Como é que era essa pescaria e como é que era naquele tempo? Onde que era? Muitas vezes nós íamos caçar e pescar. Eu tinha uns tios que eram caçadores. Eles tinham 5, 6 cachorros americanos e tinha até um bacê. O americano era para caçar bichos maiores, veado e outros bichos. E o bacê era para caçar paca. Paca, bicho que intocava, tatu, paca. Então, à noite, normalmente, caçava paca, que era o bicho que veio nas tocas. Saíam para comer, nós descobríamos durante o dia as tocas na beira do rio, colocavam uma lamparina de querosene na boca da toca e uma pedra. Então, a paca, o cachorro corria atrás dela, ela vinha, quando ela via a lamparina, ela parava. Parava, e uma pedra na toca, não tinha ela entrar. Então, essa é a hora que a gente atirava e matava a paca. A gente não matava por diversão só, não, matava para comer mesmo. Subsistência? Subsistência. Nós comemos durante aí, uns 10 anos da minha vida, que foi dos 10 aos 20 anos de vida, eu vivi à custa de comer peixe e animais da floresta. Aqui de São João da Boa Vista, quando você saía aqui do hospital até Mogi Guaçu, nós tínhamos muito mata virgem. Essa mata virgem, onde nós tínhamos todos os animais, nós tínhamos os macacos, desde o prego, do mico estrela, o bugio, que era muito comum, que roubava as nossas roças de milho lá, nossas frutas em casa, comia junto com a gente. E tinha até um veado, onça, e tinha muita paca, capivara. Então essa é uma época muito interessante. E pescaria a gente fazia durante o dia, geralmente. Ia para as beiras dos ribeirões, pescar lambari, ou então nos açudes, tinha vários açudes naquela região. A gente pescava traíra, pescava outros peixes. Hoje você tem tilápia, tem outro, mas naquela época era traíra, máximo dourado em água corrente e lambari. Eram os peixes que a gente pescava. Nem tilápia não tinha naquela época. Pescava um ou outro carazinho, né? Mas de viver, porque essa época foi para mim linda, maravilhosa, porque a responsabilidade, eu tinha parado de estudar. Dos 10 aos 15 anos eu parei de estudar. 5 anos sem estudar? Sem estudar, porque não dava para vir para a cidade, era longe, não tinha esses transportes públicos que tem hoje. Então eu fiquei trabalhando e a diversão era caçar, pescar, trabalhar. Uma maravilha, é o melhor período da minha vida, dizendo para você, daqui no município de São João. Doutor, e quando ia caçar, você tinha um tio que era companheiro? Sempre tinha, eram 2 tios. Um caçava capivara e paca, que gostava de caçar capivara e paca, e o outro caçava veado. Então, cada 15 dias nós íamos caçar, matar veado, que também era para a gente comer. A gente passava 15 dias comendo. O veado pesava 15, 20 quilos, passava comendo aquela carne. Porque na época não usava-se quase carne de boi, carne de vaca, a gente falava. Usava era carne de porco, que normalmente se criava em casa, e carne de animais da floresta. Aí aí com a carne de porco fazia a carne de lata. Fazia carne de lata. A carne de lata, você cozinhava a carne, às vezes até fritava ou então apenas cozinhava,
e cozinhava a gordura e punha a lata na gordura, a carne dentro da gordura na lata. Você conservava aquilo meses, aquilo ali. Porque não tinha geladeira. Você enchia um bucho, por exemplo, que minha mãe falava, o bucho, né, que é o estômago do porco, você enchia de carne e depois você retirava aquilo lá, com legumes, com frutas, e você depois tirava e cortava em fatias. Dava uma fritada dentro, estava pronta a carne. A geladeira nossa era a carne dentro da gordura, conserva dentro da gordura. Hoje, muita gente não sabe o que é carne de lata. Não sabe. A juventude não sabe o que é. Mas nós vamos falar da carne de lata. Você vê, nós começamos agora, já está terminando o primeiro bloco. Nós vamos para o segundo bloco, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Não saia daí, eu quero você aqui. Não me deixe. Bem, depois desse rápido intervalo, hoje nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Joaquim de Campos Simeão, conhecido aí de todo mundo e querido como Dr. Joaquim Simeão. Nós falávamos no outro bloco a respeito da carne de lata e a gente estava aqui no intervalo aqui dando risada porque a moçada de hoje não sabe o que é carne de lata. Então, o que ocorre? A gente vai em algum lugar de Minas, você vai em restaurante, tem carne de lata. E você comentou que num período da tua vida, você foi para o Pará, e lá tinha carne de lata? Isso. No ano 2000 eu resolvi trabalhar um pouco no Pará. E fui trabalhar lá no sertão, em Altamira, que está a 520 quilômetros de estrada de terra dos dois lados, bem no meio da Transamazônica. E lá eu voltei a encontrar a carne de lata. Porque tem muitas áreas lá que o pessoal não tem geladeira, não tem energia elétrica ainda, né? Principalmente nas beiras do Xingu. E você encontrava lá o pessoal conservando na lata ou no fumeiro, que falava. Por exemplo, linguiça, tripa, algumas partes hoje do boi, do porco, pendura-se no fumeiro, né? Você salga ele, seca, com a carne seca, né? Que nós falamos. Mas lá encontrei a carne de lata e a carne seca, que era do fumeiro. E a carne de lata, uma pergunta, uma curiosidade que talvez você possa me ajudar a esclarecer essa dúvida que eu tenho. A carne de lata só faz com carne de porco? Não, pode fazer com qualquer carne. Só que naquela época que a gente usava, principalmente na nossa região, que era carne de porco. Mas a gente fazia com carne de veado, com carne de paca, com carne de capivara. Quer dizer, era a maneira de se conservar a carne, já que você não tinha geladeira. Sim. Ou você salgava e pendurava no fumeiro, que é um varal, né? Ou então a carne de lata ficava dentro da gordura e a gordura conservava por meses, até um ano você podia conservar. Voltando lá no teu tio, que era um caçador, exímio caçador, e como é que era que ele era paca ou capivara que ele cercava o rio? Nós tínhamos um tio que era caçador de paca, principalmente no córrego, lá da fazenda Santa Helena, que a gente ia caçar. Tinha muita capivara. Nós fazíamos uma tela de 3, 4 metros, com arame que a gente arrumava em casa, faziam a tela, soltavam, punham a tela no ribeirão, fechando o ribeirãozinho, soltavam os cachorros a 500 metros, 600 metros para cima, no meio do taboá, no meio da lagoa, os cachorros tocavam a capivara. A capivara vinha, batia na tela e parava. Esse meu tio era um camarada muito forte, chamado João Simão, que a turma conhecia. Ele entrava dentro da água, pegava a capivara pelo pé, porque a capivara é igual ao porco, você segurando ela, não deixando ela dar. Ela não faz 180 graus, então ela não te morde. Tá? Não morde. Não é igual o gato, o cachorro, que ele vira e te morde. A capivara não, ela tem um problema na coluna cervical que não deixa que ela faça 180 graus. Então ele segurava e matava com facão. Matava facão, não usava espingarda para matar a capivara. E a capivara, ela traz consigo várias, não seria vários tipos de bactéria ou é uma doença? O que é que a capivara? Todos os animais silvestres trazem consigo, porque não são muitas vezes vacinados, pode trazer uma série de bactérias nocivas a gente, vírus, bactérias, mas o que mais traz, principalmente a capivara, é a doença do carrapato.
porque os carrapatos gostam muito de capivara. E essa doença do carrapato que transmite um vírus para a gente que pode ser letal. Você pode morrer. Mas desde que você pelou a capivara ou tirou a pele dela, o couro, e você fritou bem, assou bem, sem problema. Pode comer sem problema. E a paca, vamos dizer assim, lembrou um pouquinho da roça, né? Opa! A paca, qual é a diferença da paca e da capivara? A paca ela é mais clarinha. A paca é mais clarinha, um pelo mais liso, e o pelo dela ela tem umas listinhas amarelas. É uma leitoinha. Inclusive a carne dela é igual leitoa mesmo, ou até melhor que leitoa, quando bem feita. Agora a capivara não, já é um porco maior. É um porco silvestre, um porco maior, é mais rústico e tem esse problema de poder transmitir algumas doenças, principalmente a doença do carrapato. E a paca, hoje, né, existe muito pouco, né? Ainda tem bastante, está voltando, porque o pessoal tem caçado muito menos, quase não se usa caçar. Os que caçam são clandestinos por aí. Mas aqui dentro da cidade é muito comum, aqui no Córrego São João, a gente vê, principalmente à noite. Mas eu saio à noite para ver, fico na ponte ali que desce da Vila Bancária, perto da nossa casa, da tua loja ali. Uhum. Então ali às vezes eu vejo paca ali à noite. Eu paro na ponte ali e subindo ali à noite. Olha! Tem bastante. Dentro da cidade aqui nós temos bastante paca. E nas matas estão voltando, porque o pessoal está caçando cada vez menos. Né? Tendo consciência do ambiente, né? Tanto pássaros como os animais, e eles estão invadindo o espaço, eles vêm buscar alimento, né? As matas acabaram, eles vêm para a cidade para buscar alimento também. Doutor, o senhor falou que era muita mata virgem saindo de São João, tem lá um matão, e até Mogi Guaçu. Até Mogi Guaçu. O que você lembra disso? Você tinha as fazendas, você tinha as restingas, né? Que eram cafezais, que eram criação de gado, que era pequena na época, mas era cafezal. Mas era mata virgem. Quer dizer, o que a gente lembra é exatamente os animais, que eram muito maiores, as aves, que tinha muito, né? Hoje tem muitos animais que você não encontra mais na nossa região. Muitas aves você não encontra mais. Aí você tem que ir lá para a Amazônia, para o Mato Grosso, para você poder encontrar. E eu, às vezes, faço as viagens lá para o Mato Grosso só para ver os animais. Não vou matar a saudade, mais, né? Não matar a saudade de ver, de assistir. Vou para a mata. Quando morei lá no Pará, por exemplo, eu tinha alguns amigos fazendeiros lá. A gente passava a noite na mata. Então, você chegava à noite na mata, na selva, subia nos degraus que a gente fazia na mata, um giral, ficava lá em cima e você via. Às 8 horas da noite vinha um bando de macaco. Depois, 9 horas, 10 horas da noite, vinha um bando de cateto de porcos do mato. Depois, 10 horas da noite, vinha veado, vinha alguns tipos de macacos maiores, que eram principalmente os bugio. E depois, na madrugada, vinha as onças. Por quê? As onças já sabiam que os animais vinham mais cedo da selva e eles, quando comem, eles acabam dormindo por ali próximo. As onças, vai fazer digestão. Onça parda, que é a suzarana, as oncinhas menores, os gatos do mato, inclusive a onça pintada. Cheguei a ver lá e filmar esses animais na selva, no meio da mata. Que gostoso, às vezes. Gostoso, a natureza é muito gostosa. É sair da civilização, né? E ir para um lugar desse. Ah, sim, a natureza é bela. Porque o cheiro do mato, a natureza está ali presente, gostoso, né? Gostoso demais, E aqui a gente vê assim o pessoal, às vezes, até degradando a natureza. Isso é muito comum, né, Zé? Isso é o que o pessoal mais faz hoje, é degradar a natureza. Mas eu acho que as crianças futuras agora, elas estão tendo mais consciência do que a gente. As escolas, os órgãos ambientais estão ensinando, a televisão ensina, quer dizer, então eles vão ter muito mais consciência de preservação do meio ambiente no futuro. E se não tiver, nós vamos acabar com o planeta, né? E se você acabar com as florestas, você vai gerar o quê? Vai gerar aí esses terremotos, vai gerar uma falta de oxigênio para respirar, você vai gerar falta de água, principalmente os lençóis aquíferos que estão descendo. Então você não vai ter água, vai beber, não vai ter como você criar um animal. Muitas vezes a pessoa não sabe, mas para criar 1 quilo de carne de peixe, você precisa em torno de 1.500 litros d'água. Para criar-se 1 quilo de boi, nós precisamos de 15.300 litros d'água. Que o boi bebe durante 2 anos para se criar e matá-lo. Então você imagina a boiada que nós temos no Brasil, imagina o resto dos animais que nós temos no Brasil. Nós vamos acabar com a água só em animal, que você dá para o animal e depois vende o animal lá para os Estados Unidos, vende para a Alemanha e você leva a água junto com ele. Então é um problema sério da natureza que tem que ser
divulgado, tem que ser falado, porque não adianta o nego ter 30, 40 mil bois lá, que ele está dando um prejuízo terrível para a natureza. Então o homem tem que, talvez, alimentação artificial, outros tipos de alimentos, porque senão a natureza não vai aguentar. Nós vamos acabar com o planeta. Isso então é uma certeza. Certeza que se você acabar com a floresta, nós vamos acabar com o planeta. Porque você não tem mais o oxigênio, você tem gás carbônico, monóxido de carbono, gerado pela queima do petróleo, pela queima das árvores, e você vai ter a camada de ozônio, que é uma camada que protege contra a luz solar, que vai se romper, cada dia rompendo mais, nós vamos ver todo torrado aqui pela energia solar. O planeta vai transformar em um deserto de ponta a ponta no planeta Terra. Que coisa, né? E quando eu falei que é conscientização, outro dia nós estávamos, parece que estávamos aqui em sentido Águas da Prata, e minha neta na cadeirinha atrás. Tem 6 anos. Mas isso foi um pouquinho antes, acho que de 6 anos. E eu, por nada assim, às vezes, não sei, inconsciente, peguei e ia jogando um palito de sorvete pela janela. Eu pus assim, viu? Mas coisa que a gente acostumou a fazer e não tinha consciência disso. Que foi uma falha minha. Ela chegou e falou assim: vovô Zé, não joga pela janela, guarda aqui. Aí eu falei, que isso, né? E agora também, no fim de semana, a Estela, que é sobrinha neta da Carminha, e a minha neta estavam juntas, elas estavam com um papelzinho na mão. Eu falei, o que você está fazendo com papel na mão, menina? Estou procurando lixo. E ela na prata, no bosque, foram lá no lixo e jogou. Eu falei, olha, estão ensinando a gente já, né? É verdade, isso é a nova consciência. Quer dizer, nós estamos atrasados em relação a outros países da Europa, o próprio Estados Unidos, em torno de 30 anos. E aqui dentro do país nós também temos diferenciações. Nós aqui em São João, região sudeste, estamos adiantados em relação ao norte e nordeste, 30 anos também. Porque você vai para o norte e nordeste e ainda vê água, o esgoto a céu aberto, lixo para todo lado. Aqui essa conscientização já está vindo, somente nas crianças, que é muito importante e é uma das maneiras da gente preservar o ambiente. Muito bem. E a gente está aqui conversando, os caminhos vão indo, a gente divagou um pouquinho aí, foi pelo Brasil, e agora eu gostaria, depois no próximo bloco que vem agora, conversar a respeito da vida do Dr. Joaquim como adolescente, como é que foi, estudou no Joaquim José, no Santos Cabral, lembro bem disso, né? E a gente vai para um rápido intervalo, vamos conversar esse papo gostoso que nós estamos tendo aí. Você não sai daí não, que você vai saber muito mais coisa, vai encontrar com o doutor aí pela cidade e falar, doutor, gostei da entrevista, porque realmente vai ser e está sendo uma entrevista muito boa. Não saia daí, nós voltamos já já. Bem, gente, depois desse rápido intervalo, nós estamos aqui com o Dr. Joaquim Simeão, que é médico neurocirurgião e ex-prefeito de São João da Boa Vista de 1993 a 1996. Doutor, agora a gente já falou um pouquinho de tudo, mas vamos falar do menino pré-adolescente que já saiu da infância, vai para a adolescência. Como é que foi vir da roça? Muitas vezes eu vi o senhor caminhando a pé daqui, lá no Matão, com um bornazinho de lado aqui, mas vinha sempre. Como é que era esse menino? Qual o sonho que ele tinha? Zé, até eu terminar o colégio, que é essa pré-adolescência, adolescência nossa, como eu disse, eu parei de estudar dos 10 aos 15 anos, porque não tinha condições de transporte, mas depois dos 15 anos eu resolvia voltar a estudar. E daí eu comecei a reconhecer que a vida na roça era muito pesada. Tocar enxada, tirar leite, tocar os animais, tirar leite de poço, muitas vezes, era difícil. Então, é uma forma de melhorar, e estava ocorrendo a mudança do país rural para o país urbano. Tanto é que em 1960, eu estava com 10 anos,
nós tínhamos 80% da população no meio rural. Hoje, ao contrário, 60 anos para cá, nós tivemos a inversão, 80% é urbano, 20%. Então, eu percebi naquela época que eu teria que mudar um dia ou mais tarde para o meio urbano. E uma das formas de mudar para o meio urbano é ter uma profissão adequada para trabalhar nesse meio. E como eu sempre me identifiquei com a área biológica, fui e consegui entrar na faculdade, passar na medicina, mas dos meus 15 até os 23 anos, porque eu fui para a faculdade com 23 anos, fui tarde para a faculdade. Dos 15 aos 23 anos, era essa vida que você conheceu. Eu vinha lá do Matão, dá 6 quilômetros até na rodoviária Nova, mais 6 quilômetros quase até o Instituto. Eu vinha lá do Matão a pé, muitas vezes, ia até o Instituto. Outras vezes vinha a cavalo, eu sempre gostei muito de andar a cavalo, vinha de carrocinha. Outras vezes vinha de carona, que naquele tempo era difícil pegar carona, tinha poucos veículos, pouca condução na estrada. Mas foi um período muito bom, um período que a gente ia nos bailinhos, lá no bairro do Tangará, lá no 21. Tangará. Lá no 21, lá no Tapico, aquelas brincadeiras, aqueles bailinhos. Vamos corrigir aqui. O 21 não é aquele 21 que todo mundo pensa aí. O 21 era o bairro do 21. É o bairro do 21. Que era tudo, 21 de agosto. Tudo familiares, as famílias reuniam, faziam aquelas brincadeiras no sábado, no domingo, sanfona, viola. Então era a nossa diversão da época, que era muito boa, os namoricos, né? Os paqueras. Depois surgiu aí o Palmeiras, que a gente veio para o Palmeiras, aí já começamos a urbanização. E nesse período dos 23 anos que eu resolvi fazer medicina, tive a felicidade de entrar em Pouso Alegre, que para mim é a minha segunda pátria. A primeira pátria é São João e a segunda é Pouso Alegre. E eu tive que trabalhar, estudar, sempre trabalhando e estudando. Pouso Alegre eu fui cozinheiro 6 meses numa pensão, porque a minha mãe ensinou a fazer arroz, feijão, fritar um peixe, fritar um animal, fritar um temperar, fritar ovo. E por sinal, a gente fala fritar ovo, mas o ovo é uma das coisas mais difíceis de fritar. Tem que ter ciência. Quando você quiser testar um cozinheiro, você manda ele fritar um ovo. Porque com certeza ele vai estourar o ovo, não vai fritar muito, vai ficar... Então você vai fritar um ovo. Mas para você ter uma noção, uma vez eu cozinhava para 70 pessoas, que era o pessoal que fazia essa energia de Furnas para São Paulo. Essa corrente de energia. Eu fui fritar a traíra, 70 traíras, porque era uma para cada um, num tacho grande. Você abria a traíra, tirava o principal dela, a escama nem tirava, tacava no tacho fervendo e fritando. Fritei, rapaz. Foi a primeira aula de medicina que eu tive no início da faculdade. Prática, que me ajuda até hoje. Daí um pouquinho, um cearense lá que estava fazendo essas reuniões de energia, falou, foi ver nele, já pegou um anzol que estava dentro da boca da traíra, pegou e fechou os 2 lábios dele. Daí eu, que era o primeiro ano de medicina, levei ele para a faculdade e um plantonista me ensinou, falou que eu vou tirar um anzol, em ser humano, você nunca puxa a física para trás. Vou pegar um alicatinho, cortar o rabinho dele, puxar para frente. Puxa o olho rápido, senão você vai lesar mais. Então foi a primeira aula de medicina que eu tive, quer dizer, você vê que a vida ensina mesmo, né? E depois disso daí nós passamos a ser professor, dar aula em colégio, em cursinhos. Tudo para subsistir. 11 anos em cursinho, a época que até ganhei mais do que ganho na medicina hoje. Lá em Pouso Alegre. Não só economicamente, mas socialmente. Eu era jovem, tinha 23 anos, 24 anos, e cuidava da turma de adolescentes de Pouso Alegre. Tanto que uma época em Pouso Alegre eu era mais conhecido do que qualquer pouso-alegrense. Eu dava aula em 2 colégios e 2 cursinhos. Toda a juventude passou na minha mão lá dos anos de 74 até 82, 83, eu dava aula em cursinho lá. A juventude passava tudo Por isso que você fala que lá foi a sua segunda casa, conviveu muito lá. Eu fui essa semana, fomos inaugurar uma cooperativa lá, Credsan, 14ª agência da cooperativa de São João. E encontrei lá vários amigos, que eram ex-gerente de banco, ex-prefeito, que foram meus alunos do colégio do cursinho. E para mim foi muito gratificante encontrar esse pessoal. Eu fazia muito tempo que eu não ia até Pouso Alegre. Aí, uns 2... em junho, dia de São João lá, eu resolvi dar uma voltinha para aqueles lados lá e passamos para almoçar em Pouso Alegre. Mas cresceu demais lá, né? Cresceu demais. Hoje lá você tem 170 mil habitantes oficiais, vários centros comerciais e industriais. Quer dizer, é uma das cidades de maior potencial da nossa região, principalmente do sul de Minas.
e tem tudo para crescer, porque está numa região de encontro de estradas, que contribui, né? Que vão para Minas, São Paulo, para outros estados, para o Rio de Janeiro, cruza daqui para lá. Então, quer dizer, está crescendo muito, uma cidade muito grande, vários hospitais, um distrito industrial muito grande, progresso tremendo. Eu conversei com o Bertinho, na fila lá do restaurante, tinha de espera, e aí eu falei que é de São João, ele falou que era Jacutinga, que tinha uma loja grande de carro. Aí ele falava para mim que a CIMED é dona do... A CIMED, que é medicamento, é de lá, e o hotel também, que nós estávamos próximos ali, é do dono da CIMED. Aí ele falou que um pessoal da Índia está trazendo para Pouso Alegre uma indústria farmacêutica, mas ele faz cápsula, alguma coisa assim, não é bem medicamento. É a segunda maior do mundo e vai ser instalada em Pouso Alegre. Aí eu falei, mas por que Pouso Alegre cresceu tanto? Eu falei, não, porque fica mais fácil para ir para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, né? Então ali faz vamos dizer assim, é um triângulo logisticamente ela veio contribuir, que foi Varginha lá atrás, né? Hoje Pouso Alegre desenvolve muito mais. Muito mais, porque Varginha está a 30 quilômetros da Fernão Dias, enquanto Pouso Alegre está encostado na Fernão Dias. Então Pouso Alegre desenvolveu. Eu morei em Varginha 5 anos, foi de 79 a 83, trabalhei lá só em Varginha e ia a Pouso Alegre dar aula na faculdade. Mas Pouso Alegre desenvolveu mais e eu acho que vai ser uma cidade de grande futuro da nossa região. Bom, eu tenho uma coisa para perguntar para você. Você falou que vinha a cavalo, você vinha a pé, às vezes pegava carona e tudo mais. Naquele tempo não tinha ônibus, não tinha Kombi, não tinha nada que buscava as crianças na escola. Não tinha. As crianças hoje têm o carro que para praticamente na porta. E às vezes elas até reclamam de alguma coisa. Você sabe de alguma coisa, assim, dessa criançada da modernidade? Elas reclamam muito. Tem um assistente, normalmente, com motorista, que eu acho que é necessário, é muito importante, para olhar as crianças, deixar as crianças na porta da casa, dentro da casa. Foi uma evolução muito grande. Mas para você ter uma noção, um amigo essa semana disse que viu um ônibus dele, estava limpo, e ele estava lavando o poço. Falei, mas você lava o poço para entrar na poeira daqui um pouquinho? Ele falou, não, as crianças reclamam, inclusive da poeira. Tinha uma poeirinha no ônibus e reclamam, e o pessoal vem atrás da gente e eles não são obrigados a lavar. Pelo menos uma vez por semana tem que lavar o ônibus. E naquele tempo você comia poeira e vinha para a escola. Pé, descalço, calo no pé, espinho no pé. E que você não tinha jeito, você tinha que fazer aquilo, né? Mas é uma melhora, é um avanço. Eu acho que o país está avançando, vem melhorando em muitos setores, pelo menos o setor de transporte da zona rural, trazendo o pessoal para a cidade. Quer dizer, eu acho que o país é um país em desenvolvimento e nós estamos precisando de pessoas mais sérias na administração pública, de uma forma geral, desde os municípios até a presidência da República. E quem sabe nessa próxima eleição nós vamos conseguir, né, Zé? E nós conseguindo, acho que o país tem tudo. É um país rico, um país que tudo produz, é um país autossustentável. Ele só não é autossustentável por causa da corrupção e meia dúzia que leva o dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro do nosso trabalho e essa recessão para o trabalhador, a falta de emprego, quer dizer, você vê aí 13 milhões de desempregados. Onde se viu um país desse com 13 milhões de desempregados? Tudo por causa da roubalheira, por causa da corrupção. Quer dizer, eu acho que nós temos que dar um jeito nisso, nós temos que mudar, a população tem que mudar. Não basta nisso. Não basta nisso, porque nós temos tudo para ser feliz. É um país que tem a felicidade, a esperança muito próxima. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, nós já estamos indo para o último bloco. Então, não saia daí que nós voltamos já já. Bem, depois desse rápido intervalo, né, nós estamos indo para o último bloco. No último bloco a gente faz um balanço da vida adulta e eu gostaria de perguntar para o doutor a respeito do trabalho, a volta dele para o hospital, para a Santa Casa e também o que fez quando prefeito. Porque agora nós estamos bem longe de eleição.
Que às vezes a gente traz um ex-prefeito, um vereador, vai falar, já está ajeitando ele para ser prefeito, para ser não sei o quê, ou para ele voltar à política. Agora, nós viemos aqui para falar com o doutor Joaquim Simeão, longe de política, mas como trabalhou e foi prefeito, e é médico atuante, eu gostaria de saber do doutor a respeito do trabalho, como é que está, saúde boa, né? Graças a Deus, né, doutor? E vamos lutando, né? Zé, eu queria primeiro dizer para você que eu sou sanjoanense de tudo, né? De nascimento, de coração. E voltei para São João porque gostava demais do nosso povo, desde menino, sempre gostei e gosto. E nada mais que você dar um pouco do teu trabalho, a contribuição, para quem te criou, te ajudou também, desde pequeno. Meus professores da roça, professores aqui da cidade, nossos diretores, nossos amigos de uma forma geral. E voltei também para fazer política, porque muitas vezes eu discordava da política do nosso próprio município. Fui vereador antes de ser prefeito, fizemos algumas leis importantes na Câmara Municipal, orientamos o desenvolvimento municipal. Depois, no trabalho na Santa Casa, diuturnamente, eu trabalhei 30 anos dentro da UTI da Santa Casa como plantonista oficial da UTI, e na neurocirurgia, plantões dia e noite por muitos anos. Operamos, com certeza diminuímos o sofrimento, salvamos muita gente de São João e da região. Lógico que é a nossa obrigação, nossa função, nós sempre fizemos com amor, com carinho, independente do sexo, idade, independente do dinheiro do cidadão. Lógico que a gente tive família para criar, graças a Deus criei 3 filhas, a Adriana, que é publicitária, a Ládia, que é médica, endocrinologista, pesquisadora, que está muito bem, independente. Levou o nome da mãe. O mundo inteiro, isso, o nome da mãe. A Aldra, que é oftalmologista, que é professora hoje do Hospital Brigadeiro em São Paulo. Por sinal, hoje já está lá num congresso na Alemanha, na semana. Então, isso daí para nós foi muito importante, essa junta do cidadão sanjoanense. E na política, como prefeito, vereador, falei para você, deixamos algumas coisas muito importantes. Primeiro, acho que foi uma mudança de comportamento do cidadão quando nós fomos para a prefeitura. Que nós valorizamos muito a parte social, a parte humana, a parte cultural, os eventos e também algumas obras importantes. Vou só citar aqui uma, o aeroporto municipal. Nós colocamos as máquinas no aeroporto, fizemos a primeira pista do aeroporto municipal de São João, que era uma promessa minha. Fui muito criticado pela oposição, por vários setores da sociedade, porque devia fazer casa popular ao invés de fazer aeroporto. Eu falar, não, nós temos que fazer casa popular também. Mas o aeroporto vai trazer desenvolvimento, vai trazer oficinas mecânicas, vai trazer gente para trabalhar, para gente para morar aqui. E você vê hoje, nós temos 2 fábricas de avião em São João, está vindo aí uma 3ª fábrica de avião. A possibilidade de ter uma linha que corre aqui de norte, sudeste, sul, São João da Boa Vista, foi uma das coisas que trouxe o desenvolvimento. Nós somos, junto, o Gastão Michelazzi, que nós sucedemos ele, que iniciou o Distrito Industrial. Nós organizamos os terrenos primeiros do Distrito Industrial. Você vê hoje o potencial de São João. São João é uma cidade que ela é rica. Por quê? Por causa dessas coisas que foram feitas. Ela tem um PIB melhor que as outras da região. Ela dá assistência à saúde aqui para a maior parte da região. Então nós deixamos a nossa marca, o nosso trabalho. Por exemplo, aquela pista de dança que tem no centro da Praça Joaquim José, a turma fala é o buraco do Simeão, porque era uma poça d'água quando nós entramos uma piscina ali que ficava cheirando água podre. Nós vamos fazer uma pista de dança. Quanta gente que não aproveita os finais de semana, os shows, os bailes, nosso povo da cidade. Então, coisas importantíssimas nós deixamos. E foi a nossa obrigação. Lógico que agora, com o passar do tempo, eu falo para a turma, nós estamos na idade dos carunchos. Infelizmente, há 6 meses atrás, descobri que tinha um câncer no intestino, já com metástase para fígado e tal. Mas eu sei, lógico, vivi a medicina a vida toda, fui procurar alguns especialistas para orientação, acabei tratando aqui em São João, estou tratando aqui em São João mesmo. E graças à população de São João, as igrejas, os centros espíritas, todo mundo que eu conheço, meus amigos que fizeram a corrente de orações para mim, mais o tratamento medicamentoso, mais as pesquisas da minha filha Ládia, que faz esses detox, emagrecimento, faz uma série de medicamentos que são japonês, chinês e tal, que ela mesma manda manipular e traz para mim.
ozonioterapia, que ela comprou uma máquina para fazer ozonioterapia, que é uma das modas no mundo moderno. Eu estou me sentindo bem, os exames estão marcando que nós estamos dando conta desse câncer, eu acredito que nós vamos curá-lo. Se Deus quiser. Continuar, não paramos nenhum dia de trabalhar, vamos continuar trabalhando e deixar aqui meus agradecimentos à população, a todo mundo que liga para mim todo dia preocupado, conta na rua, me abraça, doutor, como é que o senhor está, tal. Para mim isso daí é um momento de felicidade. E quero que São João continue assim, cada dia mais alegre, mais feliz. Falei outro dia num discurso, agradecendo lá o Jairo Domingues, agradecendo o prefeito municipal, Cid Beraldo, o João Otávio, que fizeram o discurso para mim no recinto de exposição. Falei que São João, felizmente, nós tivemos sempre bons administradores. Desde lá de trás, que eu me lembro de Otávio Bastos, Zé Rui de Lima Azevedo, depois Nelson Nicolau, Cid Beraldo, Gastão Michelazzo, eu, doutor Antenor, que passou aí para trás. Quer dizer, eu acho que se a nossa política nacional, estadual, viesse aqui em São João e aprendesse como esse município tem sido administrado, o país seria muito melhor do que está. Com certeza. Doutor, e hoje o senhor está clinicando normalmente? Clinicando normalmente, é lógico que... Com a velocidade menor, com 67 anos você tem que tirar um pouquinho do pé, porque você vai morrer trabalhando, né? Mas tenho trabalhado, tenho dado meus plantões, minha contribuição para a Santa Casa. Eu fiz parte da Unimed por muitos anos, mas 5 anos atrás eu parei de acreditar na administração de lá, com os problemas pessoais, e acabei ficando só na Santa Casa. Me sinto bem, gosto de tratar dos nossos pobres aí, gente humilde, aquele pessoal que morou comigo na roça, caçou, pescou comigo, trabalhou lá nos olarias. Adoro estar com esse povo conversando e podendo ajudar de uma forma ou de outra. Estou sempre tentando, Zé. Doutor, essa essência que é do senhor, de ser uma pessoa humilde e simples, veio da zona rural. Foi ali que você veio, caminhando a pé, não era de ônibus, era pegando carona, era de cavalo, era lidando com o dia a dia, né? Superando o obstáculo. Como é que era sair de casa, você já falou, mas vamos lá, voltando lá, e vir para estudar, você queria mudar a tua condição de vida? Eu queria mudar. E nessa época que eu fazia o ginásio, principalmente em São João, eu levantava às 2h30 da manhã para tirar leite. Tirava leite de 60 vacas. Lógico que as vacas daquele tempo davam 3, 4 litros cada uma. Mas eram 60 vacas, tinha 250 a 300 litros de leite na mão. Sem máquina, sem nada, no tempo. Não tinha barracão, não tinha estábulo. No tempo, levantava às 2h30 da manhã, tratava do gado, tirava o leite. 8 horas da manhã o leite já estava no posto, no ponto, na beira da estrada ali. E carregava aqueles latões de 50 litros aqui, cortando o ombro. Quer dizer, depois eu tomava um banho, vinha para a escola. Quando voltava à tarde, voltava a cuidar do gado, tratar, curar o gado. Para no outro dia seguinte está tudo pronto de novo. Mas eu fiz isso aí dos meus 15 aos 23 anos ali em frente à entrada do Matão. E vinha para a escola com dificuldades, mas sempre pensando assim, que eu tinha que melhorar alguma coisa. Eu tinha que melhorar tanto para mim, como para aqueles que me cercavam. E tinha que ter uma condição de independência socioeconômica e cultural. Isso daí me deu uma bagagem muito grande, acho que importante. Tive um reconhecimento em 2008, 2009, pela classe média, quando foram pesquisados aí pela revista que faz pesquisa médica, nós fomos colocados entre os 33 neurocirurgiões do país mais procurados pela classe médica. Então, eles pesquisam o Brasil inteiro, nós somos hoje mais ou menos 10 mil na profissão. Eu tive entre os 33 primeiros mais procurados pela classe médica. Quer dizer, daí para mim foi uma honra, quer dizer, é o trabalho, é sempre o dia a dia e que foi levando nosso nome esse mundo afora. Se não fosse dedicação e amor? 30 anos fui professor de Pouso Alegre, eu ia uma vez por semana lá dar aula na faculdade. Agora, há 2 anos, 3 anos que fundou aqui a nossa FAI, Unifai, eu fui um dos estimuladores, incentivador, fizemos aí a universidade, dei aula 2 anos para iniciar o curso. Agora me afastei, mas vou lá fazer palestra, estou sempre junto com o pessoal e disposto a ajudar agora a nova Santa Casa, com a Unifai, com esse pessoal que é outro estímulo e com certeza será um São João também diferente com essa Faculdade de Medicina. E a gente precisa de sonho, né? E precisa sonho e ação. Precisamos continuar sonhando, ação
E a busca da felicidade. Não tem importância que nós temos 67 anos. O importante é que nós somos jovens lá dentro. E muitas vezes sabe disso. A busca da felicidade você não depende de tanto dinheiro, não depende, quer dizer, e não depende do medo também, que passou uma série na Globo que falava lá que o medo é um sentimento universal e todos têm medo, devem ter medo por defesa. O exemplo era que o próprio Papa, que é o representante de Deus na Terra extrema para nós, que dizia não ter medo, quando levou 2, 3 tiros lá no Vaticano, fez um Papa móvel blindado. E hoje ele anda por aí fazendo o mundo afora, divulgando. Do mundo afora, cara. Então, o medo é um sentimento universal. Assim como do outro lado do medo, a busca da felicidade, a busca da alegria, da paixão pela vida, faz parte da vaidade do ser humano. E isso é que nós temos que procurar e temos que desejar sempre mais humildade, humanidade, bem feitos para a sociedade e busca do cidadão com o cidadão, não é contra o cidadão, com o cidadão, para ajudar a melhorar esse país e o mundo. Bem, doutor, nós estamos chegando ao final. E eu gostaria de encontrar o senhor dia 12, todo mundo vai ficar sabendo, dia 12 existe uma cavalgada que o CHIU prepara, sai da IAPI, que vem até, passa pela Igreja do Perpétuo, vai à Igreja Nossa Senhora da Aparecida e termina na Praça Joaquim José. São cavalos, e eu já participo já há um bom tempo, acho que já uns 10 anos ou mais, que a gente vai na frente, carregando Nossa Senhora da Aparecida num caminhãozinho ou na caminhonetinha. Então, eu acho muito bom isso. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora da Aparecida e gostaria de encontrar o senhor lá. Como sempre encontrei com aquele cavalo, ainda tem um cavalo branco, do rabo bonito, não? Agora são os bretões, né? Os bretões. 2 bretões. Temos aquele cavalo, é um cavalo apaixonante, é um cavalo muito bonito, um cavalo que é o mais fotografado sempre, é o mais querido, todo mundo quer vê-lo, né? E nós, desde a primeira passeata do CHIU, nós participamos. E se Deus quiser, esse ano nós vamos estar firmes lá. Que bom. E convidamos também a população da região aí, quem está nos ouvindo, nos assistir, que venham, dia 12. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida. Bom, doutor, mais alguma coisa que quer falar? Fique à vontade. Muito Agradecer obrigado. a população. Muito obrigado e agradeço mais um pouco ainda a nossa população de São João região e aí pelo espírito de ajuda que sempre tem demonstrado. Isso para nós é muito importante, muito gratificante. Um abraço, um beijo do coração de todo mundo. Bem, chegamos ao fim de mais uma programação. E o entrevistado hoje foi o Dr. Joaquim Campos Simeão. Gente, eu quero desejar a todos muita paz, felicidade, força e fé. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no seu coração.